Antes de começarmos a história de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já sentiu que algumas histórias simplesmente param na melhor parte? Que existe algo mais intenso, mais profundo, mais proibido, mas que nunca é contado por completo aqui? Porque a verdade é essa. Existem desejos, conexões e momentos entre dois homens que vão muito além do que pode ser mostrado abertamente. Histórias onde a tensão não é interrompida, onde o sentimento cresce sem censura, onde cada olhar, cada toque e cada escolha vai até o limite. E é exatamente esse tipo de narrativa que muita gente procura, mas quase ninguém encontra. Agora imagina ter acesso a um lugar onde essas histórias continuam, sem cortes, sem limites, sem aquela sensação de poderia ter sido mais. Um espaço reservado para quem quer sentir de verdade cada cena, cada conflito, cada aproximação que faz o coração acelerar e a mente viajar. Se você já se pegou querendo mais, querendo continuar depois que o vídeo acaba, então talvez você já saiba exatamente do que eu estou falando. Tem um caminho na descrição que leva direto para esse outro lado das histórias, mas só vai fazer sentido para quem realmente quer ir além do que é mostrado aqui. Eu não esperava que aquela vaga mudasse minha vida. Estava desempregado há 4 meses, com um aluguel atrasado e uma sensação crescente de que o mundo havia decidido me ignorar. O anúncio era simples, quase discreto demais para o que representava. Procura-se motorista particular, disponibilidade integral, experiência comprovada, referências exigidas. O endereço era num bairro que eu só conhecia de passagem, um daqueles lugares onde os muros são altos e os jardins parecem ser regados com dinheiro. Mandei o currículo sem acreditar muito, apenas porque precisava acreditar em alguma coisa naquele momento. A resposta veio no dia seguinte. Uma assistente de nome Cláudia telefonou com uma voz tão eficiente que parecia ter sido treinada para eliminar qualquer perda de tempo. Ela me informou o horário da entrevista, o endereço exato, o código do interfone e me advertiu que a pontualidade era condição sine qua non. Eu anotei tudo com uma caneta que mal funcionava, rabiscando no verso de uma conta de luz, e naquele momento não tinha ideia de que estava anotando o início de algo que reescreveria tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Cheguei 10 minutos antes. O portão era de ferro escuro com detalhes dourados que não eram pretensiosos, apenas seguros de si, como tudo ali parecia ser. A casa não era uma mansão de novela, era algo mais contido e por isso mais intimidador. Uma arquitetura limpa, moderna, com vidros amplos e uma vegetação controlada que sugeria tanto dinheiro quanto gosto. Fui recebido por Cláudia em pessoa, uma mulher de uns 40 anos com um tablet na mão e um olhar que catalogava informações em tempo real. Ela me fez sentar numa sala de espera que tinha uma obra de arte na parede que eu não entendi, mas que me fez ficar quieto com respeito. Ele entrou sem anunciar. Eu estava olhando para as próprias mãos quando escutei os passos, e quando levantei a cabeça, tive aquela sensação estranha de reconhecer alguém que você nunca viu antes. Tinha uns 35 anos, talvez. Cabelo escuro levemente desalinhado como se tivesse acabado de passar a mão. Terninho cinza sem gravata com a gola da camisa aberta. Carregava um celular em cada mão, e mesmo assim havia algo nele que não parecia apressado. Havia algo nele que parecia sempre ter chegado exatamente onde pretendia. Estendeu a mão e disse o nome. Rafael Drummond. A entrevista durou exatamente 22 minutos. Eu sei porque fiquei olhando para o relógio na parede sem querer, nervoso demais para me controlar completamente. Ele fez perguntas diretas, sem enrolação, sobre minha experiência com direção defensiva, minha familiaridade com São Paulo, minha disponibilidade para viagens, minha capacidade de manter discrição. Esta última palavra ele pronunciou com um peso específico, como se carregasse uma história dentro dela. Respondi tudo com honestidade e quando terminei, ele me olhou por uns 3 segundos a mais do que eu esperava e disse que eu estava contratado. Comecei na segunda-feira seguinte. A rotina foi me apresentada por Cláudia em detalhes minuciosos. Buscá-lo às 7 da manhã, aguardar em pontos específicos, nunca entrar em reuniões sem ser chamado, manter o carro sempre abastecido e o silêncio sempre disponível. Este último ponto ela frisou com um tom que sugeria que outros motoristas haviam falhado justamente aí. Eu entendi. Rafael Drummond era um homem que precisava de silêncio da mesma forma que precisava de oxigênio, não por arrogância, mas por uma necessidade interna que eu ainda não compreendia, mas que já intuía ser profunda. Na primeira semana, ele mal me olhou. Entrava no carro, abria um dos celulares, às vezes os 2, e ficava ali em silêncio absoluto ou em ligações de voz baixa demais para eu entender. Eu dirigia com uma atenção excessiva, como se qualquer erro pudesse me custar não apenas o emprego, mas algo maior que ainda não sabia nomear.
São Paulo deslizava pelas janelas escurecidas do carro e eu ficava pensando que ele e eu éramos dois mundos completamente diferentes, sendo transportados no mesmo veículo, sem pontos de contato possíveis. Mas na segunda semana, numa quinta-feira de chuva fina, ele disse: "Você conhece bem a cidade." Não era uma pergunta. Era uma observação. O tipo que as pessoas fazem quando estão prestando atenção em você sem que você perceba. Respondi que sim, que cresci no Ipiranga e aprendi a gostar de andar, de conhecer os bairros pelo miolo e não pelas avenidas. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse: "Interessante." E voltou para o celular. Mas eu fiquei com aquela palavra guardada como se fosse um presente pequeno e inesperado, embrulhado sem fita. Fui percebendo com o tempo que ele não era frio. Era contido. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas e eu demorei semanas para entendê-la. A frieza é uma ausência, o contido é uma presença que escolheu não se expandir. Rafael era feito de retenção, de coisas engolidas, de expressões que começavam no rosto dele e eram interrompidas por alguma decisão interna antes de chegar à superfície. Às vezes, eu o via pelo espelho retrovisor e apanhava um fragmento, um olhar pela janela que durava 2 segundos a mais, uma leve contração nos lábios que poderia ser tristeza ou poderia ser só cansaço. No final do primeiro mês, ele me pediu para esperar enquanto tinha uma reunião num escritório no Itaim. A reunião, que deveria durar 1 hora, durou quase 4. Quando ele saiu, o ar ao redor dele havia mudado de textura. Entrou no carro sem dizer nada. Ficou olhando pela janela por um tempo que me pareceu imenso e então disse: "Leva por qualquer caminho. Não precisa ser o mais rápido." Dirigir sem destino definido por São Paulo, com aquele homem quieto no banco de trás, foi uma das coisas mais estranhas e mais bonitas que já vivi sem saber que estava vivendo. Descobri pela Cláudia, em fragmentos de conversas, que ela nunca me endereçou diretamente, mas que aconteciam na minha presença como se eu fizesse parte da mobília, que Rafael era sócio de uma empresa de investimentos que havia crescido rápido demais e que agora enfrentava pressões que ele não havia antecipado. Havia um processo, havia um sócio difícil, havia expectativas de uma família que tinha investido capital e que, portanto, se sentia no direito de investir também opiniões. Eu ouvia essas coisas e guardava sem saber por quê, como se estivesse construindo um arquivo de alguém que ainda não tinha certeza que me importava. Mas já me importava. Eu só ainda não queria olhar para isso de frente. Faz tempo que eu não me permitia olhar para certas coisas de frente. Tinha 28 anos e uma história afetiva que poderia ser descrita como uma série de começos sem continuação. Namorei mulheres porque era o caminho natural. O caminho que não exigia explicação. O caminho que minha mãe reconhecia e que meu pai não precisava perguntar sobre. Mas havia uma tensão em mim que eu havia aprendido a tratar como característica de personalidade, como introversão, como seletividade, e nunca como o que realmente era. Um desejo que eu havia enterrado tão fundo que quase havia esquecido que era um desejo. Rafael Drummond estava desenterrando esse desejo sem fazer absolutamente nada para isso. Apenas existindo naquele banco de trás, com aquele perfume discreto que chegava até mim quando ele entrava no carro após a chuva, com aquela voz que eu aprendera a identificar quando ele falava ao telefone mesmo sem entender as palavras. Eu ficava pensando nisso na cama à noite e depois ficava envergonhado de pensar, e depois ficava irritado comigo mesmo por sentir vergonha, e assim rodava em círculos até o sono me buscar com força. Num sábado em que precisei buscá-lo num evento de madrugada, ele entrou no carro com uma expressão que eu nunca havia visto nele. Cansaço total sem a armadura habitual. Estava com o nó da gravata frouxo, os olhos levemente vermelhos, não de choro, mas de um esforço social prolongado que havia custado mais do que ele havia planejado gastar. Sentou, encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Dirigia em silêncio absoluto, escolhendo as ruas menos esburacadas sem que ele pedisse. Quando chegamos, ele ficou parado por um momento antes de sair e disse, sem abrir os olhos: "Obrigado, Lucas." Era a primeira vez que ele usava meu nome. Passei a semana seguinte estranhamente agitado, como se algo houvesse mudado na estrutura dos dias sem que eu conseguisse identificar o que era. Fazia meu trabalho com o mesmo cuidado de sempre, mas havia uma atenção extra em tudo, uma consciência maior dos detalhes. Comecei a notar coisas que antes passavam, a forma como ele ajeitava o colar da camisa antes de entrar em qualquer lugar, como se estivesse se preparando para uma batalha. A maneira como ele olhava para o celular, mas às vezes ficava com os olhos parados, obviamente sem ler nada. O hábito de tamborear 3 vezes com o dedo no joelho quando estava em silêncio, um tique pequeno e particular que ninguém mais provavelmente havia catalogado. Eu havia catalogado. Num dia de calor absurdo de novembro, o ar-condicionado do carro apresentou um problema técnico às 11 da manhã.
exatamente quando precisávamos cruzar a cidade para um compromisso dele em Santo André. Liguei para a Cláudia e ela autorizou levar um carro reserva, mas o processo levaria tempo e Rafael tinha uma reunião impostergável. Ele disse que ficávamos com o carro original, abriu o vidro e afrouxou a gravata com um movimento que parecia íntimo demais para eu presenciar. Dirigi com o vento quente entrando e ele ficou ali, olhando para a cidade com os olhos semicerrados, e naquele momento pareceu humano de um jeito que ele nunca havia parecido antes, vulnerável a uma coisa tão simples quanto o calor. Você tem irmãos? Ele perguntou do nada, em algum ponto da rodovia. Respondi que tinha uma irmã mais nova que morava com minha mãe no Ipiranga, que estava na faculdade de pedagogia. Ele ouviu e disse que era filho único. Disse isso de uma maneira que não pedia compaixão, mas que deixava aberta uma janela para algo maior, como se a informação carregasse um peso que ele havia decidido apenas nomear sem desenvolver. Fiquei quieto. Às vezes silêncio é mais generoso do que qualquer palavra. Esse foi o dia em que algo mudou entre nós. Não de forma dramática, não com declarações ou olhares cinematográficos. Mudou da forma como a luz muda no fim da tarde, gradualmente, sem um momento exato de transição, mas de tal forma que quando você percebe, o mundo inteiro já tem uma cor diferente. Ele começou a falar mais. Não muito, não de forma efusiva, mas mais. Comentários sobre a cidade, sobre notícias que ouvia no rádio que eu colocava baixinho, sobre restaurantes por onde passávamos. Uma vez me perguntou se eu havia lido algum livro recentemente, e quando respondi que estava no meio de um romance de um autor paulistano que havia ganhado um prêmio, ele ficou em silêncio um momento e disse: "Eu li esse." O final me incomodou. Debatemos o final do livro por 2 quarteirões e foi a conversa mais longa que havíamos tido em quase 2 meses de trabalho. Fui entendendo, nessas trocas pequenas, que Rafael era uma pessoa que havia aprendido cedo demais que certas partes de si precisavam ser administradas. Ele falava de trabalho com competência, mas sem paixão, como alguém que escolheu um caminho correto em vez de um caminho verdadeiro. Quando eu comentava algo sobre um bairro, sobre uma história da cidade, sobre algo que havia visto ou lido, havia nele uma atenção diferente, mais viva, como se aquela parte dele que havia sido administrada para dentro ainda existisse intacta e apenas precisasse de um espaço seguro para respirar. Num final de tarde de dezembro, ele me pediu para parar em frente a uma livraria no bairro de Pinheiros, que eu havia mencionado semanas antes numa conversa casual. Disse que ia entrar por um momento. Entrou por 45 minutos. Quando voltou, tinha uma sacola e um humor diferente, mais leve, como se houvesse trocado algo pesado por algo que cabia no bolso. Ofereceu um dos livros que havia comprado, dizendo que achava que eu iria gostar. Peguei o livro com uma cautela desnecessária, como se fosse frágil, como se eu fosse frágil. Li o livro em 3 dias. Era sobre um homem que havia passado a vida inteira construindo uma identidade que funcionava para todos ao redor dele, e que a determinada altura se via diante da impossibilidade de continuar sustentando aquele peso. Era um livro sobre a exaustão da performance. Fiquei acordado na noite do 3º dia, pensando se Rafael havia me dado aquele livro por acaso ou se havia ali uma mensagem que nenhum de nós dois tínhamos coragem de pronunciar em voz alta. Na manhã seguinte, quando ele entrou no carro, eu disse apenas: "Terminei o livro." Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor com uma expressão que não era surpresa, mas era alguma coisa próxima de reconhecimento. "E então?" ele perguntou. Respondi que havia me identificado mais do que esperava. Ele assentiu devagar, uma vez, e voltou a olhar pela janela, mas havia algo diferente em seu rosto, uma leveza mínima, como se uma peça houvesse se encaixado num lugar que estava há muito esperando ser preenchido. Janeiro chegou com o tipo de calor que transforma São Paulo numa cidade diferente, mais lenta, mais descoberta. Rafael viajou nas primeiras 2 semanas de férias e eu fiquei sem trabalho por esse período, o que havia me parecido ótimo e que na prática me deixou com uma inquietação que eu não sabia como gastar. Fui ao cinema sozinho, visitei minha mãe, andei por bairros que eu conhecia e que de alguma forma pareciam levemente diferentes, como se meu olhar houvesse calibrado para outra coisa. Quando ele voltou, estava levemente bronzeado e com uma tensão nova em torno dos olhos que não existia antes das férias. Perguntei sem pensar muito se havia descansado. Ele olhou para mim com uma expressão brevemente desguarnecida e disse: "Não muito." Não perguntei mais nada. Mas naquela tarde, ao deixá-lo em casa, ele ficou parado com a porta do carro aberta por um segundo, como se tivesse algo a dizer, e então disse boa noite e entrou. Fiquei olhando para o portão fechado por mais tempo do que era necessário.
A Cláudia me informou em fevereiro que Rafael havia encerrado a sociedade da empresa, que estava num processo de reestruturação e que isso significaria uma agenda diferente, menos reuniões formais, mais espaço para o que ela chamou de reorganização estratégica, sem deixar claro se essa reorganização era dos negócios ou dele mesmo. Percebi que ele estava em casa com mais frequência, que quando eu o buscava era muitas vezes para coisas mais simples, um almoço, uma visita a um arquiteto, uma tarde no ateliê de uma amiga artista no bairro de Vila Madalena. Foi no ateliê da amiga que eu o vi pela primeira vez fora do contexto habitual. Ela se chamava Beatriz. Tinha cabelos tingidos de alaranjado e uma energia que ocupava o espaço de 3 pessoas. Ele ficou 2 horas lá, e quando saiu havia algo nele que eu raramente via. Ele havia rido de verdade, um riso aberto, que dobrava os cantos dos olhos. Quando entrou no carro, ainda carregava uma parte desse riso, e me olhou no espelho e disse: A Beatriz perguntou quem era o motorista que esperava tão pacientemente. Perguntei o que ele havia respondido. Ele disse que você era uma pessoa de qualidade. E não acrescentou mais nada. Levei essa frase para casa e a coloquei onde coloco as coisas que não sei bem o que fazer com elas, mas das quais não consigo me desfazer. Em março, houve um momento que atravessou uma linha que eu havia desenhado internamente sem nunca formalizá-la. Estávamos parados num engarrafamento na Paulista, um desses que transforma a cidade num grande estacionamento horizontal, e ele estava ao telefone com alguém que claramente o estava desafiando. Eu podia ouvir a voz do outro lado. Alta, agressiva, usando palavras que eram formalmente neutras, mas que carregavam um veneno específico. Rafael respondia em tom baixo e controlado, mas eu via pela tensão no pescoço dele, pelo nó da mandíbula, que estava custando muito. Quando desligou, ficou em silêncio por um longo momento. E então eu disse, sem planejar: Você não precisa aguentar esse tipo de coisa. Ele me olhou pelo espelho com uma expressão que eu não havia visto antes. Não era surpresa, não era contrariedade, era algo mais nu, como se por um segundo a armadura tivesse ficado pesada demais para sustentar. É mais complicado do que parece, ele disse. Respondi que provavelmente era, mas que complicado e inevitável eram coisas diferentes. Ficou olhando para mim por um tempo que era longo demais para uma conversa casual entre patrão e funcionário. E então o trânsito moveu e eu dirigi e nenhum de nós disse mais nada. Mas o silêncio havia mudado de natureza. Aquela noite, deitado na cama do meu apartamento pequeno no Ipiranga, fiz algo que não fazia muito tempo. Fui honesto comigo mesmo. Me perguntei sem rodeios o que estava sentindo por Rafael Drummond. E a resposta que veio sem hesitação e sem ornamento foi simples e aterrorizante. Estava me apaixonando. Não de forma abstrata ou performática, mas de forma concreta e crescente, com detalhes específicos, com o perfume dele, com a forma como ele ajeitava os óculos quando lia algo no telefone, com a inteligência que ele escondia atrás da contenção, com a vulnerabilidade que aparecia em lampejos e que desaparecia depressa demais. Fiquei acordado até tarde pensando nas implicações disso. Não apenas no trabalho, não apenas na questão prática de sentir algo por um patrão, mas em algo mais fundo, mais antigo. O que significava para mim Lucas Ferreira, filho de seu Orlando e Dona Marta, criado no Ipiranga com uma criação em que certas coisas simplesmente não existiam como possibilidade declarada, estar me apaixonando por um homem. Não era a primeira vez que eu sentia isso. Era a primeira vez que eu recusava enterrar. As semanas seguintes foram de uma contenção diferente da de Rafael. Uma contenção ansiosa, cuidadosa, que me fazia medir cada palavra e cada olhar para que nada transbordasse no lugar errado. Fazia meu trabalho com a mesma dedicação, mas havia uma camada a mais de esforço agora, uma performance de normalidade que eu sustentava para mim mesmo tanto quanto para ele. Às vezes ele me dizia algo e eu respondia e depois ficava me perguntando se havia revelado demais no tom, na escolha das palavras, no segundo a mais em que mantive o olhar no espelho retrovisor. Mas havia algo que eu não controlava. Rafael continuava se abrindo, lentamente, como uma planta que encontra a direção do sol sem que ninguém a force. Ele contava coisas agora, pequenas, mas coisas. Me falou da mãe, que era difícil, exigente de uma forma que nunca nomeava as expectativas, mas que as tornava por isso mesmo mais pesadas. Me falou que havia estudado engenharia por 4 anos antes de mudar para a administração, que engenharia havia sido escolha do pai e a administração havia sido sua primeira rebeldia discreta. Me falou que às vezes sentia que sua vida tinha o tamanho de um terno bem cortado, correto, apresentável, mas costurado por outra pessoa. Eu escutava. Aprendi a escutar de um jeito que não era apenas educação, mas um desejo genuíno de entender esse homem que havia chegado na minha vida como empregador e que havia se instalado muito além disso sem pedir permissão. Em abril,
A Beatriz fez uma exposição e Rafael me convidou a entrar com ele. Não como motorista, com uma naturalidade que ele não chamou a atenção, simplesmente dizendo: venha ao passar pela minha janela. Entrei numa galeria que cheirava a verniz e vinho barato com um homem que eu amava, porque era amor, eu já sabia, e fiquei ao lado dele olhando para pinturas que eu não entendia completamente, mas que me pareciam sinceras de um jeito que admirei. Beatriz nos recebeu com a mesma energia que ocupava 3 espaços e me olhou com aquele olhar de artista que parece ver coisas que outras pessoas arquivam como invisíveis. Numa das salas mais quietas da galeria, parados diante de uma tela grande com azuis sobrepostos, Rafael disse em voz baixa: você é a pessoa com quem tenho as conversas mais honestas nos últimos meses. Olhei para ele e havia na expressão dele algo que eu havia aprendido a ler como esforço de honestidade. Aquele momento em que ele decidia não interceptar o que vinha de dentro. Respondi que as conversas eram honestas, porque ele as tornava assim. Ele me olhou por aquele segundo a mais que havia se tornado uma linguagem entre nós. Nada aconteceu naquela noite, mas tudo mudou. Em maio, ele me pediu para dirigir até o litoral num sábado, sem compromisso marcado, sem agenda, apenas para sair da cidade. Pegamos a descida da serra com o sol ainda acendendo e o Vale do Paraíba desdobrando-se em verde. Ele ficou em silêncio por boa parte da descida, mas era um silêncio diferente dos primeiros. Não era ausência, era companhia. Em algum ponto da via, colocou uma música no som do carro sem perguntar. Algo instrumental que eu não conhecia, mas que combinava com a paisagem de um jeito que parecia intencional. Fomos até Ubatuba. Ficamos numa praia menos conhecida que ele sabia por algum motivo que não explicou. Eu jamais havia estado naquela praia. Ficamos sentados numa pedra, olhando para o mar durante um tempo que poderia ter sido 1 hora ou mais, em silêncio. E pela primeira vez em muitos meses, eu me senti completamente presente, sem o esforço de conter ou administrar nada, apenas ali, com o vento salgado e aquele homem ao meu lado. Rafael disse: você me faz sentir que posso parar de fingir. Olhei para ele. Ele estava olhando para o mar. A luz batia no rosto dele de uma forma que tornava visível cada detalhe. Os cantos dos olhos, a linha da mandíbula, o esforço que havia nele para pronunciar aquela frase e permanecer vulnerável dentro dela. Respondi com cuidado, porque a frase merecia cuidado. Então para. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela permissão fosse algo que havia esperado tempo demais e que chegava com um peso de alívio. Não disse mais nada naquele dia. Mas na volta, quando entramos na cidade com o céu já escurecendo e as luzes de São Paulo acendendo-se como uma constelação imperfeita, ele colocou a mão no encosto do banco da frente, próxima ao meu ombro, sem me tocar, mas próxima. E eu dirigi assim, com aquela proximidade, sentindo o calor da mão dele a centímetros da minha pele, e foi mais intimidade do que qualquer coisa que eu havia experimentado em muito tempo. Nas semanas seguintes, a proximidade foi crescendo da forma que as coisas verdadeiras crescem, sem pressa forçada, mas também sem recuo. Ele passou a sentar no banco da frente. Pequena mudança. Enorme significado. O vidro divisório de patrão e funcionário dissolvendo-se numa escolha tão simples quanto a troca de assento. Conversávamos durante os trajetos de uma forma que já não tinha a textura de conversa de trabalho. Tinha a textura de 2 pessoas descobrindo o mapa uma da outra. Mas havia algo que nenhum de nós havia nomeado. E a ausência desse nome começava a pesar. Eu sabia que havia em Rafael uma história que ele não havia contado. Havia pistas em frases interrompidas, em uma certa hesitação quando o assunto beirava o pessoal demais, em 1 ou 2 ocasiões em que ele havia começado algo e desviado com uma competência que parecia ensaiada. Eu não pressionei. Mas havia chegado num ponto em que eu precisava ser honesto, não com ele ainda, primeiro comigo mesmo, sobre o que eu queria e o que estava disposto a arriscar. O que eu queria era aquele homem. O que eu estava disposto a arriscar era tudo o que estava construindo com aquele emprego, que havia me devolvido estabilidade e propósito. Mas havia algo maior em jogo. Estava disposto a arriscar finalmente o mapa de mim mesmo de uma forma que não havia sido apagada depois. Em junho, num sábado de tarde, Rafael me ligou fora do horário de trabalho. Era algo que nunca havia acontecido. Atendi com o coração acelerado de um jeito que reconheci como adolescente e embaraçoso e completamente honesto. Ele disse que estava no ateliê da Beatriz, que algo havia acontecido, que precisava de uma presença amiga e que eu era a primeira pessoa que havia pensado em chamar. Fui. Quando cheguei, Beatriz estava na porta com uma expressão que dizia obrigado por ter vindo sem precisar usar palavras. Rafael estava sentado num canto do ateliê com uma xícara de chá que não havia tocado e um olhar que eu havia aprendido a reconhecer como a versão dele de estar partido. Sentei ao lado dele. Perguntei o que havia acontecido. Ele demorou um tempo,
como se as palavras precisassem ser escolhidas com muito cuidado. E então disse que havia tido uma conversa com a mãe que havia confirmado algo que ele já suspeitava, mas que tinha esperança de estar errado. Que ela nunca aceitaria certas partes da vida dele. Fiquei em silêncio por um momento, deixando a frase existir no espaço entre nós. Então perguntei com toda a gentileza que consegui reunir. Que partes? Ele me olhou. E então, com uma voz que era mais quieta do que qualquer voz que eu havia ouvido dele, disse: as partes que importam. Não precisei de mais. Coloquei a mão sobre a dele, que estava fechada sobre a xícara fria. Ele olhou para as nossas mãos por um longo momento. E então virou a palma da mão dele para cima e entrelaçou os dedos nos meus com uma firmeza tranquila, que era ao mesmo tempo uma revelação e uma âncora. Ficamos assim por muito tempo. Beatriz saiu discretamente sem que nenhum de nós pedisse. O ateliê ia escurecendo à medida que o sol descia e nenhum de nós se levantou para acender a luz, como se a penumbra fosse um espaço mais honesto para aquilo que estava acontecendo. Rafael disse, ainda de mãos dadas comigo: eu tenho medo. Perguntei do quê? Ele disse: de tudo isso. De mim mesmo, de você. Respondi que eu também tinha medo. Que o medo não era motivo para não seguir. Que às vezes o medo era exatamente o sinal de que uma coisa valia a pena. Ele me olhou de um jeito que era novo, direto, sem o filtro habitual, e disse: você sempre sabe o que dizer. Respondi que não, que naquele momento estava improvisando completamente. Ele riu, um riso pequeno mas real. E então pousou a cabeça no meu ombro com um gesto que parecia confiar tanto no meu corpo quanto na minha presença. E ficamos assim no escuro crescente do ateliê até Beatriz voltar com mais chá e mais luz. Nas semanas seguintes, navegamos um território novo sem mapa e sem pressa. Não houve uma declaração formal. Não houve uma conversa com começo, meio e fim definindo o que éramos. O que houve foi uma proximidade que foi crescendo como tinha crescido antes, mas agora sem o esforço de conter, sem a camada de performance. Ele continuava sendo meu empregador na estrutura formal da vida, e nós dois sabíamos que isso criava uma complicação que precisaria ser enfrentada, mas havia um tácito acordo de que certas coisas precisavam nascer antes de serem estruturadas. Houve um primeiro beijo numa noite de julho, na frente da casa dele, com a cidade úmida de garoa e os postes criando halos de luz. Ele havia saído do carro e ficado parado ali, e eu havia saído também sem um motivo declarado. E ficamos nos olhando por aquele segundo que já havíamos aprendido a habitar. E então ele colocou a mão no rosto e me beijou com uma ternura que era ao mesmo tempo nova e inevitável, como se aquele beijo já existisse há meses esperando o momento de se tornar real. Não foi um beijo de filme. Foi melhor. Foi um beijo de verdade, com o nervosismo de dois adultos que estão fazendo algo pela primeira vez depois de muito tempo pensando naquilo. Com a garoa nos cabelos e o som da cidade ao redor, imperfeito e preciso. Mas os desafios chegaram com a mesma certeza com que chegam sempre. Não na forma de um obstáculo grande e dramático, mas na forma de muitas coisas pequenas que acumulam peso. A mãe de Rafael, que eu nunca havia conhecido, era uma presença constante nos relatos dele. Uma mulher que havia construído uma narrativa sobre o filho que não comportava desvios. Havia um casamento planejado há anos com uma mulher que era amiga de família, que havia sido postergado repetidamente por Rafael com desculpas que pareciam razoáveis e que escondiam uma recusa que ele mesmo demorou a nomear para si mesmo. Houve uma noite em que ele recebeu uma ligação da mãe enquanto estávamos juntos, numa conversa que eu acompanhei pelo lado dele, e que terminou com um silêncio longo depois de ele desligar. Um silêncio durante o qual eu ficava sentindo o esforço que custava a ele ser dois homens ao mesmo tempo. O que a família conhecia e o que estava aprendendo a ser comigo. Disse a ele naquela noite que não havia pressa, que eu não estava pedindo que ele derrubasse muros que havia construído por anos de uma vez só. Mas disse também, e isso me custou coragem de um tipo diferente, que eu não era capaz de ser um segredo indefinidamente. Não por vaidade, mas porque já havia passado tempo demais escondendo partes de mim mesmo e não conseguia mais fazer isso por ninguém, nem por amor. Ele ouviu sem se defender. Isso foi o que me manteve. Ele ouvia. Em agosto, aconteceu algo que eu não esperava. A Cláudia me chamou para uma conversa e, com sua eficiência habitual e um tom levemente mais gentil do que o usual, me disse que Rafael havia solicitado uma reestruturação nos acordos de trabalho, que a função de motorista particular seria encerrada, pois ele havia decidido reduzir sua agenda e incorporar mais trabalho remoto, que havia uma proposta de um novo arranjo se eu tivesse interesse. Saí daquela conversa com as mãos levemente trêmulas e liguei para Rafael. Ele atendeu imediatamente, o que não era sempre o caso.
Antes que eu pudesse dizer nada, ele disse: Eu sei. Precisava resolver o impasse. Perguntei qual impasse. Ele disse: O impasse de você ser meu funcionário e eu estar apaixonado por você. Uma das duas coisas precisava mudar. Fiquei parado no meio da calçada da Brigadeiro com as pessoas passando ao redor de mim e o telefone colado no ouvido, sentindo aquela frase pousar em mim como pousa a chuva depois de muito calor, com a força de uma coisa necessária. O novo arranjo, que eu aceitei depois de uma conversa longa e honesta, envolvia uma consultoria ocasional para a coordenação de eventos e deslocamentos da empresa. Algo muito mais lateral, que desfazia a assimetria hierárquica sem apagar o vínculo profissional completamente. Era uma solução imperfeita e criativa e completamente característica de Rafael, que havia aprendido cedo que os melhores caminhos são os que você constrói quando os existentes não servem. A família foi o capítulo mais difícil. Rafael demorou meses para chegar lá. Houve recuos, houve noites em que ele chegava carregado de uma conversa com a mãe e ficava quieto por horas com aquele silêncio pesado dos primeiros tempos, que eu havia aprendido a reconhecer e a respeitar sem invadir. Havia nele uma culpa antiga e enraizada, o tipo que não tem lógica, mas tem raiz, que vem de décadas de ser amado de uma forma condicional, sem que essa condição fosse nunca declarada abertamente. Eu também tinha o meu capítulo. Minha mãe era uma mulher gentil e trabalhadora que me amava de um jeito que eu nunca havia duvidado, mas que havia criado um mundo em que certas possibilidades simplesmente não existiam no vocabulário. Fui até ela numa tarde de setembro com o estômago apertado do jeito que aperta quando você vai fazer algo que não tem volta. Sentamos na cozinha com café e ela me olhou com aquele olhar de mãe que já sabe que algo importante está chegando, mas que espera em silêncio. Contei. Disse com palavras simples e diretas que havia me apaixonado por um homem, que havia muitos anos eu sabia que havia algo em mim que eu havia escolhido não olhar, e que agora não conseguia mais não olhar. Ela ficou quieta por um tempo que me pareceu interminável, e então disse: Você está feliz? Respondi que estava aprendendo a estar. Ela ficou um tempo olhando para o café e então disse que precisaria de tempo para entender, mas que me amava e que isso não mudava. Não foi fácil. Foi honesto. E foi suficiente para começar. Rafael contou para a mãe em outubro. Não foi bem. Houve uma crise que durou semanas, ligações que ele atendia numa sala sozinho com a porta fechada, silêncios longos depois. Mas havia uma diferença crucial em relação aos meses anteriores. Agora ele voltava. Fechava a porta, atendia a ligação difícil e depois vinha para onde eu estava e estava presente. Não perfeito, não ileso, mas presente. Era isso que eu precisava. Não de alguém sem feridas, mas de alguém que escolhia ficar mesmo com as feridas. A amiga Beatriz, que havia presenciado o início de tudo, com aquele olhar de artista que vê o que os outros arquivam como invisível, nos fez uma pintura de aniversário do nosso primeiro ano. Era abstrata, com os azuis sobrepostos que eu havia visto na exposição e alguns ocres que ela disse representar o interior de São Paulo visto de carro ao entardecer. Estava pendurada na sala do apartamento que Rafael e eu passamos a dividir em março do ano seguinte. Um apartamento menor do que a casa antiga, mais nosso do que qualquer espaço havia sido antes. Não foi um fim de história. Foi um começo de vida. E há uma diferença enorme entre as duas coisas, que eu levei tempo demais para aprender. Histórias terminam, vidas continuam com toda a complexidade e a abundância e o trabalho que isso implica. Rafael continuava tendo dias difíceis. Eu continuava tendo noites em que a ansiedade me buscava com força. A mãe dele estava num processo lento e não linear de entendimento. A minha estava num processo similar. Mas havia manhãs, e havia muitas manhãs, em que eu acordava e ele estava ali, com o cabelo desalinhado e os olhos ainda pesados de sono, preparando café numa cozinha que era nossa. E havia uma clareza tão simples e tão enorme naquele momento que eu ficava parado na soleira da porta da cozinha por um segundo apenas para não deixar passar sem perceber. Comecei como motorista particular. Aprendi a dirigir por São Paulo com o espelho retrovisor sempre ajustado para o banco de trás. Aprendi a ler o silêncio de um homem como uma linguagem completa. Aprendi que amar alguém de verdade é em grande parte aprender a estar presente sem resolver, a ficar sem consertar, a escutar sem transformar em resposta. Aprendi também, e isso foi o mais demorado e o mais necessário, que havia partes de mim que eu havia enterrado com tanta eficiência que quase havia acreditado que não existiam. Que a identidade não é uma roupa que se veste quando está pronto, é um processo contínuo de reconhecimento, feito de coragem pequena e cotidiana, de honestidades que custam e que valem. Rafael nunca me olhou como um funcionário. Eu demorei meses para entender o que havia no olhar dele, e mais alguns meses para aceitar que estava no olhar dele o mesmo que estava no meu.
Uma pergunta que ambos tínhamos medo de pronunciar em voz alta e que no fim pronunciamos não com palavras, mas com a mão na mão num ateliê que ia escurecendo, com um beijo na garoa de julho, com a escolha, feita e refeita todos os dias de permanecer. Dirijo ainda às vezes. Não por obrigação, por prazer. Conheço São Paulo como conheço o rosto dele. Pelos desvios, pelas ruas que não constam nos mapas, pelas partes que só revelam o que tem quando você está disposto a ir devagar.